Bom, pessoal, então vamos lá. Então vamos agora continuar a falar sobre função quadrática, certo? Então na nossa aula anterior, a gente parou encontrando ali a fórmula resolvente da equação de segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, em outras palavras, quando ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, a gente tem que o x ele é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Bom, então o que a gente vai fazer nessa aula de agora, então, a gente vai encontrar quando existirem os zeros de algumas determinadas funções quadráticas. Então, a gente basicamente vai resolver alguns exemplos nessa aula, tá? Então, começar aqui por x ao quadrado menos 5x mais 4. Beleza? Bom, então, o primeiro passo é calcular o delta. Então, cálculo o delta. Então, o delta ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, isso aqui ficou 25 menos 16, que é igual a 9. Tranquilo? Bom, aí vamos lá. Então, o x ele é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, isso aqui ficou menos 5, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes 1. Então, isso aqui ficou 5, mais ou menos 3, sobre 2. Então, vamos lá. 5 mais 3 é igual a 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o x é igual a 4. Ou 5 menos 3 é igual a menos 2. E menos 2 dividido por 2 dá 1. Então, o x é igual a 4. Ou o x ele é igual a 1. Então, esses dois valores que a gente encontrou é que são os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Ou seja, se eu substituo o 4 nessa expressão aqui, né, no lugar do x, vai zerar, né, porque vai ficar 4 ao quadrado 16, menos 5 vezes 4, ou seja, menos 20 dá menos 4, que com mais 4 dá zero. Então, beleza, tudo certo. Se eu substituir o x por 1 aqui, também vai zerar, porque vai ficar 1 ao quadrado é 1, 1 menos 5 dá menos 4, que com mais 4 dá zero. Então, de fato, esses dois valores de x são os valores que zeram essa função f de x, e esses valores são únicos. Tranquilo? Beleza? Bom, agora então, vamos ver a nossa outra função, que é f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, receita de bolo. Primeiro, o que a gente faz? Primeiro, a gente calcula o delta. Então, eu vou ter b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, isso aqui ficou 36 menos 36, que é igual a zero. Beleza? Então, o x ele é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 6 mais ou menos a raiz de zero sobre 2 vezes 1. E aí, portanto, só temos um valor de x que é o menos 3. Então, esse é o único valor de x que zera a função f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. E por que a gente diz que ele tem dois zeros iguais? Né? Porque você substitui duas vezes, né? Porque como é uma função de segundo grau, ela tem no máximo duas raízes distintas. Né? Então ela vai ter sempre duas raízes,
podem ser duas raízes distintas, e aí sendo raízes reais ou complexas, né, que não é o campo aqui do nosso foco aqui, ou ela pode ser duas raízes iguais, né, mas ela sempre vai ter duas, inevitavelmente ela sempre vai ter duas, tá bom? Beleza? Bom, agora vamos olhar então para x ao quadrado mais 4x mais 5. Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? A primeira coisa que a gente faz é calcular o delta. Então eu calculo o delta. Então b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Então vai ficar 16 menos 20, que é menos 4, que é negativo. E aí o que a gente viu no nosso vídeo anterior, né? Que quando é negativo, delta, ele não possui o quê? Ele não possui zero real, ou seja, então isso nos dá que o x, ele não pertence aos reais. Então, sempre que o delta der negativo, a gente sabe, então, que o x não pertence aos reais. Beleza? Tranquilo? Bom, aí vamos lá. Vamos para o próximo. O próximo é f de x igual a 3x ao quadrado mais 6x menos 12. Então, seguindo aqui a nossa receita de bolo. Seguindo a nossa receita de bolo, a gente tem, então, primeiro a gente faz o quê? A gente calcula o delta. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 12. Então, isso aqui nos deu 36 mais 144, que é igual a 180. Então, o x, ele é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz de 180, sobre 2 vezes 3. Tranquilo? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fatorar o 180. Vou fatorar o 180. Então vamos lá. Então por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Bom, então, ao fatorar, o que a gente percebe? Esses dois vão sair da raiz como 2 só. Esses 3 vão sair da raiz como 3 só. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. E esse 5 vai ficar dentro da raiz porque ele não tem par para formar com ele para sair. Então, isso aqui ficou menos 6, mais ou menos 6 raiz de 5 sobre 6. E aí dá para simplificar todo mundo por 6, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de 5. Então, tá aí os zeros dessa função quadrática. Tranquilo? Então, repare que nem sempre o delta vai dar um quadrado perfeito, né? Nem sempre o delta vai dar bonitinho, como a gente costuma dizer, né? Ele pode dar um quadrado não perfeito, ou seja, pode sobrar alguém dentro da raiz e não há problema nenhum. E essa expressão nem ficou das piores, essa expressão até ficou, de certa forma, bonitinha, porque a gente conseguiu aí simplificar com o denominador. Tranquilo? Bom, então para a gente fechar esse vídeo, vamos agora então ver o próximo, que é menos 4x ao quadrado mais 16x menos 32. Então aqui, ó, então, seguindo a receita de bolo, a primeira coisa que a gente faz é calcular o delta. Então, b ao quadrado menos 4ac, então isso aqui vai ficar 16 ao quadrado menos 4 vezes menos 4 vezes 32. Vezes menos 32, perdão.
Então, o que a gente ficou? A gente ficou então com o seguinte, ó. Isso aqui deu 16, certo? Então, a gente pode colocar o 16 em evidência. E aí, colocando o 16 em evidência, o que a gente vai obter, né? A gente vai obter o seguinte, a gente vai obter 16 vezes 16 menos 32. Esse cara daqui fica menos 16, e aí, portanto, isso aqui deu menos 256, que é negativo. E aí, lembrando, quando o delta dá negativo, a gente tem então que o x, ele não pertence aos reais. Beleza? Tranquilo? Bom, Cris, então com isso eu fecho então essa primeira parte das consequências importantes da forma canônica, que não é que seja menos importante, mas de fato é sinal que traz mais novidades, porque encontrar as raízes da equação segundo grau é algo que já é sabido desde o nono ano. Né? Então, quem estudou equação segundo grau já sabia como encontrar as raízes da equação segundo grau. Perfeito? Então, agora no próximo vídeo, vamos ver uma outra consequência importante da forma canônica, que é saber determinar quando a função quadrática ela possui valor máximo e quando a função quadrática ela possui valor mínimo e o porquê disso, tá? Beleza? Então essa é uma consequência muito importante aí do estudo de função quadrática. Tá legal? Beleza? Então, até lá.